Nesta hora e neste momento, eu quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus por nós ter mais essa oportunidade nesta noite de hoje, estarmos aqui reunidos com um intuito de aprender um pouquinho mais esses ensinamentos da doutrina espírita, que o nosso Mestre Jesus possa estar presente junto de nós, nos auxiliando nesse estudo da noite de hoje e nos abençoando os nossos lares, nossos familiares nesta noite. Que assim seja. Assim seja. Então vamos lá, pessoal. Só compartilhar aqui a tela. Pronto. Pessoal, boa noite a todos. Então, hoje vocês estão vendo aí o Adolfo, mas ele não está presente fisicamente. Hoje ele não vai estar com a gente, mas ele está em sintonia, com certeza, conosco, né? Não pôde estar presente. Então, a gente está aqui mais um dia para continuar o nosso aprendizado, a nossa reflexão em relação à doutrina que Kardec nos trouxe, né? Nós estamos lendo o item dos médiuns interesseiros, a gente nisso, dos médiuns interesseiros na página 80, bem no finalzinho da página, onde o visitante questiona, né? Dando sequência à leitura, o visitante questiona. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver? Ou seja, né, o visitante fazendo um questionamento se não seria justo aquele que estivesse empregando o seu tempo a serviço, né, entre aspas, da mediunidade, não fosse indenizado, né? Uma vez que ele estaria tirando esse tempo, ele poderia estar trabalhando no trabalho do dia a dia para poder praticar a mediunidade, né? Ele está questionando isso para Kardec, né? Vamos ver o que Kardec trouxe a respeito desse questionamento. Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio, né? Se ele deixou o seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia e por esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadigas. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa que se espera tirar lucro. Ou seja, né, aqui ele trouxe, né, um questionamento a respeito do tempo, né, que a pessoa poderia dedicar para a mediunidade se não poderia ser remunerado, né? E Kardec respondeu para ele, né, que na verdade será que ele tá mesmo no interesse de fazer, aprender, praticar a mediunidade, ou ele está doando esse tempo no seu próprio benefício, né? Ou seja, querendo obter algum tipo de benefício com o uso da mediunidade, né? E não simplesmente doando o seu tempo para a prática da mediunidade, né? Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar algo, por gentileza, fique à vontade, viu? Para me interromper. É absolutamente o mesmo que se dissesse ser no interesse da humanidade que o padeiro fabrica o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Eles não consagram à mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso. Nesse trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Eu queria assim, que está bem claro, né, a colocação que o Kardec está fazendo a respeito disso, né?
Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos continuar? É que a pessoa vai estar usando a mediunidade, né, no tempo que ela precisa, né? E ela não vai estar deixando também de fazer as coisas da vida, não é isso? Né, do dia a dia, né, dos compromissos da vida aqui na Terra, né? Mas ela vai estar empregando o tempo dela para coisa assim, quando está empregando para mediunidade, ela está utilizando o tempo de maneira útil e boa, né? Mas o necessário, né? Não Sim, é o que ele isso? disse aqui nesse parágrafo, nesse último parágrafo que a gente leu, foi justamente isso, né? Que aqueles médiuns sérios e devotados, eles procuram os seus recursos para a sua subsistência, né? Para se manter materialmente, ele não abandona a sua profissão, né? Ele não vai abandonar a sua profissão para viver de mediunidade, né? Ele retira o seu sustento da sua profissão no dia a dia e trabalha através da mediunidade, mas no trabalho de engrandecimento, de aprendizado, né? Enfim, de evolução, né? Acho que alguém levantou a mão, foi a A Rita. Rita. Em relação a esse. Boa noite para todos, primeiro, Boa né? noite. Em relação a esse assunto, a esse tema, eu acho que a gente teve, no quem faz Coen, ou quem já fez Coen, tem um esclarecimento muito grande a esse respeito, né? E no próprio Evangelho diz: dai de graça o que de graça recebeu. Então, quando a gente fala de mediunidade, nós somos apenas intermediários. Então, se a pessoa vai cobrar por algo que, na verdade, ela é só intermediária, ela não tá, cobrando por algo que realmente é dela, porque ela é só intermediário. E a esse respeito, eu acho que nós tivemos a alegria de ter um exemplo maravilhoso, o Chico Xavier, né? E o Eurípides Barçanufo também, porque ele também, na missão dele como médium, ele trabalhava arduamente durante o dia e trabalhava no receituário, trabalhava no que ele tinha que fazer depois que ele chegava do trabalho. E às vezes ele ficava até altas horas da noite por um trabalho de doação e de amor, né? Que é o legado da mediunidade. Era esse o comentário que eu gostaria de fazer. E muito importante esse comentário que você disse, exatamente isso, né, Rita? Que foi o que Kardec trouxe nesse parágrafo, né? O médium sério e devotado é aquele médium que não vai deixar a sua profissão de lado para ele poder se manter, né? E vai fazer esse trabalho de doação justamente como você falou, né? Depois que ele cumpriu com as suas obrigações materiais, ele vai desenvolver esse trabalho de amor, de doação, né? Como os exemplos que você muito bem lembrou e citou, né? Alguém mais quer falar alguma coisa ou podemos continuar? Então vamos lá. A multiplicidade dos médiuns nas famílias torna, ademais, inúteis os médiuns de profissão, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro, né? Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o que me felicito de muito haver concorrido, os médiuns mercenários pululariam e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, apresentar-se-iam 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, fariam o maior dano ao espiritismo, né? E aqui a gente vê também a responsabilidade, né, de um médium de acordo com o uso que ele faz da faculdade que lhe foi permitida ter, né? Sabendo que todos nós somos médios, mas que algumas pessoas desenvolvem a mediunidade ostensiva, né, que é o que está tratando aqui o tema, né? Então a responsabilidade sobre o uso dessa faculdade, né?
eu entendo, né, a mediunidade não como um privilégio, mas sim como uma grande responsabilidade, né? Então, aqui está dizendo, né, o dano que traria ao espiritismo, né? E qualquer dano que a gente possa trazer, seja ao espiritismo ou a qualquer outra pessoa com mau uso da nossa mediunidade, isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, né? E a gente sabe, né, para cada ação, uma reação, né? Então, se a gente planta, a gente colhe. Se fizer mau uso de uma mediunidade, infelizmente a colheita não vai ser muito satisfatória. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Por favor, pessoal, levanta a mão ou me interrompam, viu? Fiquem à vontade. É, pois, um princípio. Todos quantos veem no Espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médios sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, exatamente o que eu comentei agora há pouco, né? Ou seja, compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou. Olha só o tamanho da responsabilidade, né? Evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. Isso, como trata disso aqui, né? Os médios sérios e sinceros, né? Eles sequer permitem que alguém pense que eles podem estar tirando algum tipo de proveito próprio pelo uso, através do uso da mediunidade, né? Porque sabem da responsabilidade, né, que é. Convinde, Senhor, apesar de serdes incrédulo, que um médium nessas condições faria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentiríeis se lhe tivesseis pago para vê-lo trabalhar, ou, quando mesmo fosseis admitido por favor, se soubesseis que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo-o antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado pela fé somente, e não pelo desejo do ganho, involuntariamente o respeito por ele se vos impunha. Ou seja, né, aqui está dizendo, né, que se é um médium sério, né, quem vê ele trabalhando, né, o desejo, e que não tem o desejo pelo ganho em razão do uso da mediunidade, involuntariamente o respeito por ele se vos impunha, né? Ou seja, o respeito passa a existir, né? E ao contrário, se você fizer um mau uso, da mesma forma, o respeito não vai existir, né? Pelo trabalho que é desenvolvido na mediunidade. Seja embora ele o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes da sua lealdade. Pois bem, caro Senhor, encontrareis 1000 como este, contra um que não esteja nas mesmas condições. E é esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e propagação da doutrina. Ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interessados, não contaria a quarta parte dos adeptos que possui hoje. Ou seja, falando aqui até do crescimento e a propagação da doutrina espírita, né? Através da seriedade dos médiuns que começaram a trabalhar e desenvolver esse trabalho de mediunidade, né? Que se não fosse, se ela só tivesse intérpretes interessados, ou seja, só tivesse médios interesseiros, com certeza a doutrina espírita não contaria com tantos adeptos como tem hoje, né? Porque cairia em descrédito. José, só uma coisa,
Igual falou aí, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Chico Xavier, né? Todo o trabalho que ele fez, né? E que até hoje segue, assim, quando a gente olha e vê e sabe, né? Que ele estava fazendo tudo sem tirar proveito financeiro, né? E isso dava realmente uma credibilidade muito grande, né, para o trabalho dele. Então, quando a gente vê um trabalho que é por amor, que é por doação de vida, né, realmente a gente, vamos falar nós, né, como pessoas, vamos falar ajudando uma entidade, ajudando. Quando você vê assim essa doação, esse amor, a credibilidade é muito maior, né? Enquanto foi falando, eu fui pensando no Eduardo Gibelli, que é uma pessoa assim. Há pouco tempo ele fez uma live, né, na quinta-feira, para ajudar uma amiga minha que está tratando do câncer e foi a coisa mais linda, né? E a gente sabe o ser humano que ele é, e ele assim, várias vezes ele falava, né, o tanto que ele estava fazendo aquilo para ajudar ela, e realmente foi, né? Então, assim, a credibilidade fica diferente, né? Quando a gente sabe que é por amor mesmo, que é por doação. Então, é bem isso Quando o aí que trabalho ele. é sério, né? Isso. E a intenção, né? É realmente auxiliar, é realmente levar o amor, né? E isso, principalmente diante da mediunidade, que é um compromisso, né? Ela é um compromisso de vida. Então era isso. Exatamente. E Deli, por gentileza, fique à vontade. Eu tenho a impressão que não é em todos os países que esse item da doutrina espírita foi aceito, né? Me parece que nos Estados Unidos isso daí não corre muito bem. A mediunidade como caridade, assim, né? Parece que ela é usada mais como meio profissional mesmo, até para ajudar a polícia nas investigações. Alguém teria mais algum dado aí? O Vitor está por aí para falar para a gente sobre isso, Vitor? Ou alguém que saiba? É, pode falar, A Eduardo? Lucélia, levantou a mão? Parece que nos Estados Unidos as pessoas têm o hábito de cobrar, né? É, por isso, né? Mas a gente também não sabe, né? Como que a coisa se desenvolveu entre eles, né? Então, fica difícil a gente julgar, né? Até onde eu sei também, tem até um documentário que foi lançado recentemente na Netflix, se eu não me engano, chama A Vida Após a Morte, e nesse documentário mostra bastante da realidade nos Estados Unidos da espiritualidade, né? Quando eu falo espiritualidade, é no sentido da espiritualidade um conceito religioso mesmo. E, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Então, esse documentário foi um documentário grande, feito pela Netflix, e em nenhum momento dos, se não me engano, 8 episódios, foi citado sequer o nome de Kardec. Então, assim, grande parte, inclusive tem até estudos, se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar, que grande parte da população dos Estados Unidos é reencarnacionista. No entanto, eles não são reencarnacionistas devido ao contato com a doutrina espírita. Existe sim espiritismo lá, mas predominantemente são vertentes ali, se eu não me engano, do protestantismo, que tem esse contato também com a reencarnação. Mas espiritismo a gente tem dificuldade de encontrar. Tanto é que o Brasil é a maior sede, né, espírita do mundo. E grande parte, né, eu até conheço um expoente, assim, de nome eu conheço, obviamente, lá dos Estados Unidos, que é a Jussara Korngold, que é brasileira. Então, assim, grande parte dos centros espíritas, das federações de outros países são presididas ou têm participantes
brasileiros, que comandam, que cuidam, que são espíritas. Então, assim, é mais difícil a gente encontrar o espiritismo, né? Então, a obra espírita, ela tem todo um cuidado porque ela é fundada numa metodologia científica. Logo, conceitos como esse que a gente está debatendo aqui hoje são tomados com cautela, ou pelo menos deveriam ser, né? Já quando você tem um contato falando de espiritualidade no sentido amplo, né, muito amplo, aí pode ser feito o que bem se entender, né? Porque não tem o mesmo rigor. Então é um rigor totalmente diferente da doutrina espírita. Mas quando se fala em doutrina espírita, óbvio que a gente vai saber que existe também, né? Porque o ser humano ainda faz de tudo, né? Mesmo quando se diz para ser feito o contrário. Mas, enfim, até onde eu sei, predominantemente nos Estados Unidos, eles são espiritualistas, não espíritas. Posso fazer uma pergunta para o Vitor? Antes, eu posso só fazer um esclarecimento, Lucélia? Desculpa, hein? Não, que isso, não. Não, é que eu assisti uma live do Haroldo Dutra Dias, e justamente essa live ele fazia para um centro espírita da Flórida, nos Estados Unidos. E eles estavam colocando como que está, vamos dizer, um censo, né, nos Estados Unidos. O espiritismo. Falou-se muito dessa questão da espiritualidade, né? Esse espiritualismo que leva a alguma coisa até assim do lado místico, né, dos Estados Unidos, mas que devido ao grande número de brasileiros residentes nos Estados Unidos há mais de 40 anos, né? Até tem esse centro espírita que é da Flórida, ao qual o Haroldo Dutra falou, chama Bezerra de Menezes, né? E o trabalho deles lá, eles colocaram que está querendo tirar essa questão mística e levar a questão racional. E isso, o espiritismo é a base, né? Essa coisa base, né, da doutrina espírita. E eu achei interessante. E nos últimos 15 anos, né, colocou-se lá, tem se tido muito, eles tiveram um bom trabalho, né, está tendo um bom trabalho nessa questão do trabalho doutrinário, né, principalmente na questão de pesquisa, de estudos da doutrina espírita nos Estados Unidos. E isso se deve aos brasileiros que estão lá. E estão levando muita gente capacitada, né, a nível de conhecimento e expositores espíritas para os Estados Unidos. Então eu achei interessante isso aí, viu? Só para esclarecer isso aí. Pessoal, temos 3 mãos levantadas. Vamos pela ordem. Desculpa. Imagina. Que isso, menino? Vamos pela ordem de que levantou a mão. Primeiro a Rita. Rita, por gentileza, fica à vontade. Deixa outra pessoa falar, porque eu já falei uma vez. Eu passo a minha vez para a Lucélia, tá? Isabela, tem Isabela. Isabela, você quer falar? Eu ia fazer só um comentário, na verdade, que o Vitor falou sobre o documentário. Eu assisti recentemente também um documentário na Globoplay a respeito do João de Deus, que ele aborda muito a parte de espiritualidade envolvendo o espiritismo, só que em nenhum momento do documentário eu também vi a parte que cita Kardec como alguma base fundamental e tal. Então, assim, eu achei muito interessante que entra dentro do que a gente está falando, porque, por exemplo, era um local que não fazia venda de nenhum tipo de ritual. Eu não vou te vender, vou te cobrar por uma graça X alcançada. Mas, em contrapartida, ele vendia todos os itens que eram feitos por lá. Então, se você tivesse que beber alguma água fluidificada, alguma coisa do tipo, você não poderia levar e ter água fluidificada lá, você teria que comprar, ou comprar uma pedra, ou algum amuleto, e aí um dia arrecadando o dinheiro e tudo mais. E eu achei interessante abordar essa questão, principalmente porque o Vitor Hugo
pontuou uma coisa que é muito interessante. Eu acho que até mesmo aqui no Brasil ainda tem esse mito mais ritualístico e espiritualista voltado para essa parte, mas que não é fundamental em base de Kardec. Então, assim, é interessante você ver essas outras vertentes e tudo mais, principalmente no quesito de estudo e até para desmistificar também o que é o espiritismo como um todo. Eu acho que era mais isso mesmo. Ótimo. Lucélia? A pergunta ainda é para o Vitor. Nós sabemos que no Brasil, o movimento espírita brasileiro ainda está muito envolvido com crendices e mistificação, mas de uma forma ou outra ele está evoluindo. Como que o Vitor pode explicar para a gente o movimento nos Estados Unidos? Ou seja, embora seja diferente, o fato de serem reencarnacionistas promove alguma esperança de que o movimento vai evoluir, as pessoas vão chegar à essência do que o Kardec colocou, se é um caminho para isso acontecer. Percebeu a pergunta, Vitor? Percebi sim, Lucélia. Muito interessante. Olha, quando se fala de espiritismo, e é até importante a gente tratar desse tema, e o Kardec, se eu não me engano, na revista de 60 ou de 61, ele vai colocar 2 vezes, como se fossem histórias, né, pequenos escritos, que retratam exatamente esse aspecto do espiritismo. Porque quando a gente fala de expressão da verdade, ou seja, quando a gente está falando de algo que está certo, que é a expressão da lei divina, a gente sabe que aquilo vai prosperar de uma maneira ou outra em algum momento. Isso é um fato. Quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, o próprio Gamaliel fala isso, né? Quando eles estão lá no Sinédrio e eles estão debatendo, né? Os doutores da lei estão debatendo ali sobre esse tal de Jesus que estava surgindo ali, o cristianismo, enfim, e o Gamaliel fala para ele, olha, para eles, né? Para todos os doutores da lei, olha, não se preocupem, porque se isso for verdade, se for a expressão da lei de Deus, não adianta a gente combater. Porque vai prosperar, vai permanecer, vai durar. Então, deixe para o tempo, porque o tempo vai dizer se isso é verdadeiro ou não. A verdade é sempre assim, é como se fosse um rio, a correnteza de um rio. E o próprio Kardec traz essa analogia na Revista Espírita para nós. Não adianta, a gente pode colocar o que for para tentar barrar a correnteza. Barrar o rio de correr, de prosseguir o seu curso natural. A verdade é a mesma coisa. A gente pode tentar ofuscar, a gente pode tentar destruir os livros, perseguir as pessoas, como já foi feito em outras épocas. Mas a verdade, ela prospera, porque a verdade é a verdade. E as ideias não morrem, a gente sabe disso. As pessoas podem morrer, né? As ideias podem ficar abafadas por séculos, mas em algum momento elas voltam à tona, quando essas retratam a verdade. E, obviamente, a gente pode tomar, sim, o espiritualismo como já um primeiro passo. O próprio Kardec diz isso na Revista Espírita também. Ele diz, primeiro, façais os homens espiritualistas, para depois os fazerem espíritas. Ou seja, primeiro apresenta para eles esse mundo. É óbvio que ele está falando no sentido de quê? Não está falando para a pessoa primeiro se tornar espiritualista, para depois se tornar espírita, mas no sentido da pessoa se ambientar com a existência dos espíritos, com algo que está além da matéria. Olha que interessante. Então, vamos pensar, a gente pode fazer um raciocínio lógico bem simples. É preferível, né, numa visão para Deus, é preferível que a pessoa tenha ali o seu cultivo do amor, o cultivo da luta contra os vícios, das suas virtudes, incentivando as suas virtudes, ou que a pessoa não tenha isso, tendo ou não uma religião. É muito mais preferível que ela já tenha um cultivo, que ela já trabalhe contra os seus vícios, já incentive as suas virtudes. Então, desenvolva a caridade. Isso é muito proveitoso, porque já são passos que estão dando
no caminho certo, no caminho, no objetivo que se deve chegar. Então, a pessoa que está ali no espiritualismo, ela já está um passo a mais, ela já está entendendo. Já aquele que está no materialismo, e quando eu falo de materialismo, eu falo da doutrina filosófica materialista, como o próprio espiritismo traz, aquela que crê que tudo está na matéria e nada está fora dela, essa já está um passo atrás. É mais difícil para esses entenderem, chegar até lá. Pode ser que um materialista vire espírita antes de um espiritualista, mas também a gente sabe que não necessariamente, né, o que importa não é o título de espírita, o que importa é prosperar, é transformar-se, obviamente. Mas a reencarnação, em um momento ou outro, ela vai ser aceita unanimemente por todas as pessoas. Isso é um fato porque é uma lei divina. Então a gente sabe, em algum momento. E aí a gente pode até apostar aqui quando que vai ser, né? Eu não arrisco, não. Mas isso aí depende simplesmente do curso natural das coisas. E a gente não consegue inferir ainda como que vai ser. Mas com certeza o espiritualismo já é um passo mais próximo do espiritismo. O próprio Kardec afirma isso. Lucélia, você baixou a mão? E Deli? Eu só queria comentar o seguinte: eu acho que a hora que o Adolfo assistir essa gravação, ele vai ter o maior orgulho desse grupo. Gente, que coisa bonita, hein? Estou satisfeitíssima por mim, podemos continuar. Obrigada. Ô, Lucélia? Eduardo, por isso que eu respondi para a Ideli, pelo fato deles cobrarem, né? Quem somos nós para julgarmos? Por isso eu fiz a pergunta ao Vitor, Sim, porque, claro. de uma forma ou de outra, a ideia está acontecendo, né? E como o Vitor falou, a verdade, de um jeito ou de outro, ela vai prevalecer. Então, como diz o pessoal, Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Então, não que eu respondi não que eu estava defendendo, mas na minha cabeça era o que o Victor falou, mas eu não tinha certeza se eu estava raciocinando direito, não é? Por isso eu fiz a pergunta e estou justificando para ele, não é? Obrigada, Eduardo. Imagina, nós que agradecemos. E eu achei interessante quando estava o Vitor comentando, todo mundo comentando, eu estava pesquisando aqui, eu achei interessante o seguinte, que a gente está falando muito, citando sobre médiuns de profissão, né? Ou seja, que subentende-se que seria aquele médium que obteria um ganho financeiro, né? Aí eu pesquisando aqui, lá na Kardecpedia, né? Kardecpedia, perdão, na Revista Espírita, março de 1859, tem um texto que fala, médios, que é justamente sobre esse tema, né? Médios interesseiros. Eu achei um parágrafo ali interessante, vou ler só uma frase dele. Médios interesseiros não são apenas os que poderiam exigir uma determinada importância, ou seja, valor monetário, né? O interesse não se traduz apenas na expectativa de um lucro material, mas também nos pontos de vista ambiciosos de qualquer natureza, sobre os quais pode fundar-se a esperança pessoal, né? Achei muito interessante isso, né? Porque a gente está falando muito sobre uma questão monetária, né? Ou algum tipo de ganho monetário, mas não é só isso, né? Qualquer tipo de benefício próprio que possa se obter através do uso da mediunidade, que se tenha a intenção de se obter algum tipo de privilégio com o uso, através do uso da mediunidade, isso não é uma forma correta, né? Isso não está sendo feito um bom uso da faculdade, né? Que Deus permitiu que a gente tivesse, né? Lucélia, você levantou a mão? Então, eu estava lembrando de um caso nos Estados Unidos, que embora eles tenham esse costume, né, a respeito de um serial killer, que ele foi preso há alguns anos. Ele matou vários rapazes, mas vários. E ele enterrou esse menino no sótão da casa dele. E na investigação, como ele era assim,
insuspeito, era uma pessoa, né, da maior credibilidade, ninguém suspeitou dele. E a polícia, o FBI, não me lembro bem, consultando um médium, ele deu para a polícia um mapinha de onde estavam enterradas essas pessoas. E o último, ele falou que a pessoa estava em determinado lugar, assim, assim. Com o decorrer da investigação, eles realmente descobriram que estavam no porão da casa dele. E exatamente a posição que o médium havia descrito. E quando o degelo terminou, porque era inverno, eles encontraram o outro último jovem no lugar que o médium havia, né, falado. Então, de uma certa forma, ele estava ajudando, não é, a polícia a encontrar uma pessoa que era um assassino. Se ele estava cobrando ou não, ele é ignorante quanto a isso, ele não sabe. Então, eu imagino que isso vai ser levado em consideração, porque a intenção dele era ajudar, não é? E não lucrar, certo? Então, isso é muito controvertido, porque a gente tomar uma atitude em que somos ignorantes, existe o atenuante, não é? Mas se eu sei, como estou lendo aqui, e vou lá e faço, aí é outra história, né? Eu vou pagar caro, porque eu vou colher realmente, né, as dificuldades, né, da minha atitude, não é? É certo esse raciocínio, Eduardo? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é muito válido esse pensamento que você trouxe, porque justamente, né, nesse caso que você nos trouxe aí, né, eles tinham a intenção de ajudar a polícia a encontrar o assassino, né, o criminoso, enfim. Então ele tinha uma intenção boa por trás disso, né? E por ter, eu acredito assim que por ele ter essa intenção boa em realmente querer ajudar ele a elucidar todos esses crimes que haviam acontecido, foi permitido, né, que ele pudesse passar essa informação, que ele pudesse ter acesso a essa informação, né? Porque a gente sabe, a gente já estudou aqui que na verdade a gente só recebe assim, vamos falar, informações do mundo espiritual que nos são permitidas ter acesso, né? Então, se foi permitido a ele ter acesso a essa informação, e mais ainda, a passar essa informação, no caso para a polícia, para poder elucidar esses crimes, é porque realmente a intenção dele era boa e foi compreendida dessa maneira, né? E aí é o que você falou, será que nesse caso seria justo ele receber como se isso fosse uma prestação de serviço? Tá aí algo para se pensar que eu, dentro do meu conhecimento, eu não consigo responder se seria justo, se está correto, não sei, enfim, é o que você falou, é algo bastante controvertido, né? Tem um fundamento que ele fez, um fundamento justo dentro daquilo que a gente acredita, e enfim, agora seria correto ele receber por isso? Eu não tenho conhecimento suficiente para responder se seria correto, mas que tem um embasamento aí de correção, né? Algo que uma conduta de correção aí, de querer resolver e ajudar, tem, sem sombra de dúvida. É porque ele não está ciente, como nós, que não é apropriado fazer isso, né? Sim, Ele faz exatamente. É na diferente, por exemplo, ignorância, né? exatamente, enquanto você estava falando, eu estava lembrando, é muito diferente quando você anda pela rua, que você vê aqueles cartazes grudados lá no poste de alguém fazendo uma propaganda para, se quiser falar com um ente querido que já se foi, liga no telefone tal, e quer dizer, ridículo, né? Então, são duas dimensões completamente diferentes que a gente está tratando, né? Eu acho que, assim, o caso que você trouxe é muito interessante para uma reflexão, né? E aí fica esse pensamento, será que é válido? Será que não é válido?
muito diferente de charlatanismo, etc., que a gente sabe que tem aos montes por aí, né? Rita? Só rapidinho, Rita, se você, só para eu falar sobre o que a Lucélia disse, isso é muito interessante, Lucélia, porque é um dilema ético, né? Então, vamos pensar. Os meios que ele se utilizou são meios que, dentro da ciência espírita, os espíritos deixam bem claro que não são meios viáveis, que não se deve utilizar esse tipo de meio, ou seja, não se deve cobrar pela mediunidade, de maneira alguma. Tanto é que não há exceção dentro da ciência espírita sobre isso. Não existem momentos em que se pode cobrar pelo uso da mediunidade. No entanto, a consequência, ou seja, o fim que ele atingiu, foi um fim benéfico. Ou seja, teve uma utilidade, serviu de algo ali, ajudou, né? Não teve um fim ruim, não foi com um fim egoísta. Só que tem um ponto que é muito interessante, que é um ponto que a ética espírita trabalha. Porque quando a gente fala em espiritismo, quando nós falamos em lei divina, o certo e o errado, eles são estabelecidos. Ou seja, não tem meio certo e não tem meio errado. O que é certo e o que é errado é errado. Então, esses dois não se miscuem. É como a água e o óleo, de maneira alguma. Eu vou até enviar aqui para vocês, e vou ler também, essa questão que é a 636 do Livro dos Espíritos, que diz: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Ou seja, o bem e o mal é absoluto? Ele é concreto? Ou é relativo? E os Espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos. E aí a gente vai entrar no ponto exatamente que a Lucélia colocou. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal, sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Ou seja, independe da circunstância. O errado é sempre errado. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. E esse finalzinho é o mais importante para a gente entender a misericórdia divina. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro o que eu estou tentando colocar aqui dentro da ética espírita. Porque a gente pode até pegar, por exemplo, existe uma teoria ética muito conhecida dentro da filosofia, que inclusive é adotada por muitas pessoas, inconscientemente é adotada por muitos filósofos, que se chama utilitarismo. Qual que é a ideia central do utilitarismo, falando de maneira bem sucinta? O utilitarismo visa que todas as ações que geram uma grande quantidade de felicidade para as pessoas envolvidas nessa situação, nessa ação, essa ação é correta. Ou seja, se eu fizer X e X gerar muita felicidade para todos os indivíduos que estão ali envolvidos na minha ação, essa ação logo é correta, independente de qual seja. Essa é a teoria utilitarista. Então, a teoria utilitarista basicamente diz que o fim justifica o meio. Independentemente de qual meio eu tenha, qual meio eu utilize, o que importa simplesmente é o fim que eu vá atingir. Certo? Só que quando a gente trabalha com ciência espírita, a gente está trabalhando com lei divina, a gente está trabalhando com lei natural. E a lei natural é imutável, como todos nós sabemos. Logo, Deus, em sua lei, ele prescreve o que é certo e o que é errado. O que vai modificar, como está mostrando essa pergunta do Livro dos Espíritos para nós, é o grau de responsabilidade conforme a compreensão da situação daquele que age. Ou seja, o que aquela pessoa que está fazendo tal coisa sabe do que ela está fazendo. Se ela tem consciência. Isso é de extrema importância para Deus. Só que aí eu vou chegar no ponto, né, que é o do exemplo que a Lucélia colocou para nós. Tem um exemplo lá no Céu e Inferno, e vocês vão achar muito interessante. Eu quero que todos encarem de uma maneira não espírita. Não espírita. Vamos esquecer que existe reencarnação, vamos esquecer que existe vida após a morte, vamos pensar que todo mundo aqui é materialista. Para a gente, a vida acaba na morte. E aí eu vou citar esse exemplo para vocês. Eu quero que vocês encarem com esses olhos, para vocês verem o quão nobre vai parecer, de certa maneira, o que eu vou dizer, que está lá no Céu e Inferno. Tem um exemplo que Kardec traz de suicídio de um pai que vivia, se eu não me engano, na Itália, e era ele, a esposa e o filho. E daí estava tendo uma guerra, não lembro de qual país com qual país, mas a Itália estava envolvida, se eu não me engano, é a Itália mesmo. E daí o que acontece? Esse filho
né, esse rapaz teria de ir para a guerra, porque os jovens tinham que ir, a não ser se eles fossem filhos de viúvas, ou seja, se eles tivessem somente a mãe. Então, se faltasse com o pai, eles poderiam permanecer em casa, não precisariam ir para a guerra. E aí, o que o pai pensa? Olha, tem muito risco do meu filho morrer nessa guerra. E eu não quero que ele morra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha própria vida para que meu filho não morra, para que meu filho permaneça, para que nada de ruim aconteça com ele. Ou seja, um objetivo extremamente nobre. Muito nobre a intenção dele. Ele quer preservar o filho, quer ajudar o filho, não quer com que o filho se dê mal, com que aconteça algo de ruim com ele. Muito nobre. E muitas pessoas que a gente citar esse caso, vocês podem ter certeza, as pessoas que não têm nenhuma perspectiva religiosa pós-vida, ou qualquer perspectiva que seja pós-vida, que sejam materialistas, vão achar que é uma atitude muito nobre, que inclusive ele estava certo em fazer isso. Só que quando a gente estuda na doutrina espírita, a gente sabe que está errado. E é inclusive isso que os espíritos colocam para Kardec. Mas aí Kardec faz uma pergunta muito importante, que retrata exatamente essa resposta da pergunta 636 que eu enviei aqui. Que é, será que ele é tão culpável quanto aquele que tira a própria vida com interesses egoístas? E os espíritos respondem que não. Porque o que Deus vai analisar ali não é só a ação em si. Porque o ato é errado, incontestavelmente. Ninguém pode tirar a própria vida. Ninguém. Então é uma lei divina. Isso é errado em qualquer circunstância, por mais que a intenção, o objetivo seja muito nobre. Muito nobre. E aí ele é culpável. Ele é culpado da ação. Entretanto, ele é menos culpado do que aquele que tira com interesses egoístas. Então, a pena dele, né, por assim dizer, resumindo, vai ser inferior, vai ser mais leve. Então, é um atenuante que ocorre devido à intenção. Então, como Deus conhece cada espírito muito melhor do que a gente mesmo nos conhece, né? Então, Deus conhece intrinsecamente, conhece profundamente cada um de nós. E ele conhece as intenções em cada ação que nós temos. Logo, Deus sabe qual foi a intenção daquele pai ao fazer aquilo e vai saber tratar da melhor maneira. Então, tem essas diferenças. Para ficar mais claro ainda, um outro exemplo, o Robin Hood, que é aquele que rouba dos ricos para dar para os pobres. Se eu falar para vocês, olha pessoal, hoje eu peguei R$1 milhão e eu doei para caridade. Doei para uma instituição que ajuda pessoas que vivem na miséria. Todo mundo fala, nossa, Vitor, muito legal a sua ação, parabéns, né, vai ajudar muita gente. Mas aí, se eu falar que eu roubei esse dinheiro, já não vai parecer tão legal assim. Por mais que o fim da minha ação tenha sido bom, o meio que eu utilizei para alcançar a minha ação não é justo. E tanto é, pessoal, que quando a gente vê lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, vejam a 10ª lei. Não é a lei de amor, justiça e caridade, não é a lei de caridade, amor e justiça. É a lei de justiça, amor e caridade. E por que justiça vem primeiro? Porque por mais que eu tenha a intenção mais nobre falando no amor, se eu não tenho, junto com o amor, a justiça, não vai valer de nada. Então, por mais que eu tenha a melhor intenção, que eu queira roubar esse dinheiro, nesse exemplo, né, nessa hipótese que eu dei, para doar, para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Se eu estou me utilizando de um meio que é injusto, aquela ação está errada. Eu vou ser menos culpável aos olhos de Deus. Mas eu ainda assim estarei errado. E nesse exemplo que a Lucélia deu, é a mesma coisa. O indivíduo era ignorante. E isso vai ser totalmente levado em conta quando se coloca na balança divina. Porque Deus é justo e misericordioso. E ele conhece intrinsecamente, conhece ali todas as nossas intenções e todas as ações que nós tomamos. E ele sempre leva em conta isso, porque é extremamente importante. Porém, o que é errado não deixa de ser errado, por mais que se tenha boas intenções ao fazê-lo. Então, a ética espírita, ela trabalha com princípios imutáveis. A lei é imutável em qualquer circunstância, em qualquer condição. Mas Deus não é inflexível no sentido de julgar todos da mesma maneira, como se todos tivessem tido a mesma intenção
tivessem passado pelas mesmas coisas? Não. Deus vê tudo. E dessa maneira é que ele consegue analisar a forma que aquele indivíduo que tomou ou teve tal ação vai ter consequências a partir daquilo. Como que ele vai resgatar essa situação que ele entrou? Então, a justiça divina é misericordiosa. Mas a gente nunca, de maneira alguma, quando se trata de ética espírita, a gente pode confundir isso. Porque a ética espírita é imutável. São leis imutáveis. A ética espírita não trabalha com qualquer situação em que suas leis se modificam. Então, o que é errado é sempre errado. Não significa que a gente vai julgar isso, né? Igual essa situação que a Lucélia deu, muito digna. No entanto, quando se utiliza de meios que não são justos, aquela ação está errada. Então, é muito importante a gente entender isso. O amor, ele tem que sempre vir com a justiça. Sempre com a razão que entende a ação que está sendo feita. Porque o amor, muitas vezes, quando ele vai só por ele não entende, ele não é justo. E aí, às vezes, ele acaba tendo uma ação que está errada. Então, é importante a gente frisar esse ponto, entender muito bem. Ética é um assunto, filosoficamente falando, muito controverso, muito amplo, com diversos exemplos, diversas circunstâncias, situações. Ética é muito interessante, é uma das disciplinas da filosofia mais gostosas de se estudar, porque ela causa muita reflexão no estudante de ética, gera muito conflito, porque a gente percebe coisas que antes a gente não se tocava, mas quando se fala em ética espírita, a gente fala de lei divina, e lei divina não se modifica jamais, é imutável e eterna, tal como o próprio Criador. Então, ele estava errado com atenuante. Perfeito. Ele estava errado, mas com atenuante. Exatamente, como os dois exemplos que eu dei. Essa resposta da 636 resume tudo para nós, da lei divina. Você vê como a lei divina funciona. Perfeito, perfeito. Rita, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. É só... Deixa eu deixar a mão aqui. O tema hoje trata de médiuns que são interesseiros, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho legal também a gente pensar que existem médiuns interesseiros não só pela questão financeira, mas médiuns que são interesseiros pela questão da fama, que aí o orgulho fica bem exaltado, mesmo que ele não cobre, que ele não peça dinheiro, mesmo que ele não peça nenhum tipo de recompensa, mas isso é uma coisa que é muito importante a gente lembrar como estudioso do Espiritismo, que não é só o dinheiro, a fama, o prestígio, isso é algo que o médium tem que ficar muito atento de não estar por trás de um gesto, faz de conta que olha como eu sou caridoso, olha como eu sou desprovido de interesses, isso, só que por trás disso está o interesse pelo prestígio. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de falar. E a outra é só para a gente lembrar, eu acredito assim que a maioria de vocês, ou alguns pelo menos, tenham assistido aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida, que tem a Whoopi Goldberg, que faz um papel, ela é uma médium, né? Então, isso dá uma demonstração daquilo que dá para a gente entender um pouquinho como que é trabalhado a mediunidade nos Estados Unidos. Ela tem um lugar lá que cobra, aí vocês até falaram aí da pessoa que coloca lá o papelzinho lá, lê-se sorte, conta futuro, né? Então, ela é uma dessas pessoas. E ela finge ser médium, só que ela finge, porque ela cobra. Então, os espíritos não vão lá, não vão. Só que, de repente, a mediunidade dela realmente desabrocha. E aí os espíritos começam a frequentar a casa dela. Então, é uma cena, assim, dentro do cômico, dá uma cena que dá pra gente, como estudioso de espiritismo, dá pra gente pensar quais que são o resultado disso. E também, só pra gente ter ideia de como é tratado, é só uma ideia, né?
como é tratado a mediunidade nos Estados Unidos, tem uma série de TV que era, se não me engano, de 2005, que ficou no ar, eu acho que ainda passa até hoje, de uma médium. Ela conversa com os mortos, ela tem sonhos, e ela trabalha, eu acho que com um detetive, e ela acaba com a mediunidade dela resolvendo casos. Então, a maneira que se trata, né, a maneira que se relaciona com a mediunidade, realmente é diferente da maneira que a gente, assim, teve o privilégio, eu acho até, de ver aqui. Mas, disso tudo que vocês disseram, eu acho que uma coisa que é muito importante, nós, né, Lucélia, você disse isso, eu acho que muito bem, nós não temos a capacidade de julgar, né? A questão do julgamento deixa para quem sabe fazer, né? Deixa para quem tem autoridade para julgamento. Quem somos nós para julgar uma atitude de alguém? Mas a gente pode sim analisar, estudar, entender o porquê, né? E a gente vai ver que às vezes às vezes lá ele sem saber está fazendo melhor do que a gente aqui que está estudando, que está com os livros na nossa frente e de repente não está assim sendo tão ético, né? Sendo tão agradável, né? Com as atitudes que realmente, eu vou usar até um termo, agradáveis a Deus. Bom, é isso. Nossa, essa aula de hoje tá boa, hein, gente? Que é isso? Cadê o professor? Vai ficar, fala, meu Deus. Será que o professor hoje vai ficar orgulhoso da gente? Alguém tem mais algum comentário para fazer? Se não tiver, nosso tempo está terminando. Eu coloquei no chat, Zé, Fique à vontade. o trecho até que eu comentei, eu enviei, tá, pessoal, os textos que eu citei, enviei também o texto do Pai Suicida. É muito interessante, depois vocês leiam lá na íntegra. E aqui só a pergunta que eu comentei também que Kardec faz. Ele diz, o Kardec pergunta, vós dizeis que sofreis, errastes sem dúvida ao vos suicidardes, mas será que o motivo que vos levou a esse ato não vos valeu nenhuma indulgência? E aí o Espírito responde do Pai, minha punição será menos longa, mas a ação praticada não é menos má. Ou seja, a intenção importa e muito para Deus. E olha que interessante, porque Kardec ele constrói a doutrina espírita com os princípios, utilizando de sua metodologia, e depois ele experimenta aquilo. Ou seja, ele percebe na prática, efetivamente, as leis. Então ele entrevista, evoca aquele espírito que é superior, que entende todas aquelas leis, e conversa com ele. O espírito fala, é tal e tal e tal forma que funciona. E depois ele evoca aquele que sofre pela lei, porque cometeu algum erro. E aí o espírito fala, é isso que eu estou sentindo, a lei funciona desse jeito. Estou sentindo na pele, é desse jeito que acontece. Então, na experiência, na prática. E o que é mais bonito de tudo, que todas essas evocações, tanto daqueles que explicam, que já são superiores, como daqueles que são inferiores e sofrem pelos erros, com as consequências que tem nas leis divinas, estão em consonância, se conversam. Não tem nada que se bate, não vai nada de encontro, mas vão ao encontro. Então, se concordam. Aqueles princípios que são ditados pelos espíritos superiores são provados e exemplificados quando Kardec evoca os espíritos inferiores que sofrem as punições perante a lei divina, sofrem as consequências das leis divinas. Então, isso que é mais bonito. Então, aqueles princípios que foram falados não estão somente na teoria, mas também foram experimentados por Kardec através das evocações inúmeras que ele fez. Isso é magnífico. Isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estamos, acho que todos muito satisfeitos com a nossa reflexão, com o nosso debate, com a nossa troca de ideias dessa noite. Acho que foi bastante proveitoso. Todos puderam contribuir de maneira bastante consistente. Acho que foi muito legal, teve muita participação, sem sombra de dúvidas. O Adolfinho vai ficar feliz com a gente. A gente vai ganhar um bônus, vai ganhar um ponto positivo com ele. Então, muito feliz por poder ter tido essa oportunidade da reflexão dessa noite. Ana Flávia, você faz o encerramento, por gentileza? Pessoal, eu também faço das palavras de vocês as minhas, né? E quero falar, assim, o tanto que é importante, né?
a colaboração de todo mundo, né? O Adolfo, ele pede muito isso para a gente. E assim, todo mundo tem muita coisa bacana para estar colocando, para estar aprendendo, que a gente está aqui para aprender junto. E foi muito rico por causa disso, né? Porque todo mundo, quantas pessoas participando, colocando o que já aprendeu, ou então a opinião. Então, isso faz ficar muito rico o nosso estudo, tá? Nós estamos todo mundo aqui para aprender junto. Então, nessa sintonia, né, de alegria, de gratidão, eu vou pedir para a Ideli fazer para nós a prece final. Você faz, Ideli? Com prazer. Obrigada. Eu queria, nessa noite, fazer um agradecimento especial a todos os espíritos encarnados que participam desse grupo. Que maravilha, que beleza, que contribuição. Foi uma verdadeira aula de estudo, de participação realmente, e sem dúvida todos tivemos a intuição do plano espiritual, soubemos aproveitar muito bem. Como sempre diz o professor Adolfo, a equipe de Kardec deve estar muito feliz de ver essa participação de pessoas tão interessadas em estudar, em debater. Então, um agradecimento especial a todos. E vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, Jesus, nosso mestre, por tantos ensinamentos, a Kardec pela codificação maravilhosa, médiuns que foram lembrados aqui hoje, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, todo o nosso agradecimento, toda a nossa emoção por essa terça-feira tão maravilhosa. Nosso grande abraço ao mestre Adolfo e uma semana de muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus.